Então, vamos ao nosso tema de hoje. É sempre uma surpresa o tema do dia, né? Seria surpresa se não tivesse já sido anunciado semana passada, tivesse sido colocado na lista, tivesse tá no PDF que eu mandei para vocês. Finalmente, nós vamos falar então no capítulo 5 sobre algumas verdades da vida espiritual. Como eu tinha comentado com vocês, essas verdades, elas são aspectos da vida espiritual que nos ajudam muito para nós desenvolvermos a nossa própria vida espiritual, né? Então, são verdades que, quanto mais nós as tenhamos em consideração, mais elas vão ter influxo na nossa vida e mais nós vamos poder crescer na nossa vida espiritual. Quanto menos nós tenhamos em conta essas verdades, mais confusos nós vamos estar. Porque nós vamos começar a pensar que a vida espiritual é outra coisa, que os nossos sentidos, nossos sentimentos ou nossa própria soberba pode estar nos conduzindo. Ou o demônio, que é muito esperto em manejar, né, as nossas debilidades, as nossas fragilidades. E então, em vez de nós crescermos espiritualmente, nós diminuímos sem querer, pensando que nós estamos indo bem, estamos avançando, etc. Então, essas verdades, elas são praticamente axiomas, né? Vocês que adoram física sabem que a nossa natureza, ela é cheia de axiomas, ou seja, verdades que não são provadas, elas simplesmente existem. Vocês sabem que desse jeito, mas não sabem explicar o porquê e é assim, ponto. Acabou, né? É claro que Deus sabe o porquê. Ele que criou tudo, seja a natureza, as regras da natureza, seja as regras da vida espiritual, né? Por exemplo, por que a lei, a gravidade, né, é de 9,80 metros por segundo ao quadrado, né? Porque essa... E é uma constante, né? Ela não muda, né? Pois, mistério, mas é assim, né? Ou o número π, ou a carga elétrica de um elétron, né? Ou a formação do nêutron, etc, né? São todas coisas que estão aí, nós não sabemos porquê, mas se nós não levarmos isso em consideração, dá tudo errado. Dá tudo errado, né? Eu penso que a lei da gravidade não existe, eu quero sair pela janela do segundo andar. Bom, vai ter problemas. Já imaginou, Gabriel, se o Fusca está embaixo? Bom. Quais são, então, essas verdades da vida espiritual? Primeiro, o primado da fé sobre a sensibilidade e as emoções. O primado, quando a gente fala primado, quer dizer a primazia, o primeiro lugar, né? A fé, ela é muito mais importante do que a sensibilidade e as emoções. Na vida espiritual, né? Na vida espiritual. A fé, ela é muito mais importante do que a sensibilidade e as emoções. É claro que nós gostamos muito mais da sensibilidade e das emoções. Porque a fé, ela não gera nenhum sentimento. Nenhum sentimento. Nada. A não ser que Deus nos queira dar isso de presente, né? A fé pura, a pessoa não sente absolutamente nada. Vai ver um pouquinho a importância da fé. Se nós lemos os evangelhos, nós vemos que em vários casos, Jesus, antes de fazer o milagre, ele pede um ato de fé para a pessoa. Ele pede um ato de fé para a pessoa, né? Por exemplo, um cego, né? Que Bartimeu, né? Que
ele estava lá sentado à beira do caminho, de repente começa a escutar a multidão que está passando, né? E pergunta, o que está acontecendo? E o pessoal fala, não, é Jesus de Nazaré que está chegando. Jesus! Aí ele começa a gritar, né? Jesus! Filho de Davi! Tem piedade de mim! E a galera, cala a boca, está atrapalhando, fica quieto aí. E aí ele gritava mais ainda, né? Parece que aquilo incentivava ele, a plenos pulmões, né? E aí Jesus manda chamá-lo, né? Então aqueles mesmos que estavam mandando ele calar a boca, disse, não, vem cá, o mestre te chamou. E aí quando ele chega diante do mestre, né? Jesus pergunta, né? O que você quer que eu faça por você? É óbvio que Jesus já sabia. Ele não queria um autógrafo, pô. Não queria tirar uma selfie com Jesus. Ele queria ser curado. Mas ele queria escutar isso da pessoa. Por quê? Porque quando ela dizia, ela estava fazendo um ato de fé de que Jesus tem o poder para fazer isso. É um ato de fé. O que você quer que eu faça? Que eu veja. Que eu veja. Ou seja, ele está dizendo, eu creio que o Senhor pode me curar. É um ato de fé. A fé, ela é fundamental, porque é através da fé que nós manifestamos, que nós aceitamos a ação de Deus em nós, já que nós não vimos, né, antecipadamente. Antecipadamente, nós não temos nenhuma garantia de que Deus nos vai dar a graça, a não ser a sua própria palavra. Atualmente, nós não temos nenhuma garantia de que o céu existe. Nós temos a palavra de Deus de que o céu existe. Nós temos a palavra de Deus de que Ele está na Eucaristia. Nós não temos nenhuma garantia de que Ele está na Eucaristia. Não dá para chegar na Eucaristia e fazer um exame e eu pois, fico com a certeza de que Ele está aí. Né? Então, a fé ela é fundamental para o avanço na espiritualidade. Né? Contudo, nós somos seres encarnados, ou seja, nós somos seres corporais. E ao sermos corporais, o que mais nos impressiona é justamente aquilo que toca os nossos sentidos. Nos impressiona muito mais do que a fé. Nos impressiona no sentido de nos tocar, né? Quando você vê algo, por exemplo, você não pode dizer que você não viu, porque você viu. Quando você escuta algo, você não pode dizer que você não escutou. Você escutou, aquilo tocou os seus ouvidos e chegou no seu intelecto. Você sabe que você escutou. Então, às vezes até pode vir a dúvida, né? Mas será que eu escutei direito e tal? Isso é questão de interpretação. Mas os sentidos, eles impressionam muito mais porque eles são imediatos. Se você está martelando um prego, erra e acerta o seu dedo, você não começa a refletir, né? Nossa, eu errei o prego e o martelo veio direto contra o meu dedo que está esmagado ali. Não, você vai soltar um grito. Meu dedo! Porque é imediato, é assim. Então, os sentidos, eles nos impressionam muito mais do que a fé. E os sentimentos também. Quando você sente medo, por exemplo, né? Uma situação que gera medo, é imediato. Te impressiona aquilo. Né? Pois uma alegria, uma satisfação, etc. Então, essas coisas, elas parecem ser muito mais importantes. Né? Mas na vida espiritual, muito mais importante do que aquilo que a gente sente é a fé com que nós aceitamos aquilo que Deus nos está enviando. Esse princípio é fundamental para nós podermos crescer na nossa vida espiritual. Porque é pela fé que nós respondemos à ação de Deus dentro do nosso coração.
atuando através do nosso intelecto. A fé começa sendo um ato intelectual. Eu creio. Ainda que eu não sinta nada, eu creio. Ainda que eu esteja na consagração e não sinta nada no momento que o padre eleva o pão recém-consagrado, você sabe que tem uma diferença radical entre aquele pedaço de pão antes da consagração e aquela hóstia que está nas mãos do sacerdote que ele está mostrando para o povo logo depois das palavras da consagração. Deus está aí. Ah, mas eu não estou vendo, não estou sentindo, parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu tudo. Aí está a fé. É a fé que permite que Deus vá aumentando a nossa graça santificante na oração. É a fé que permite que nós possamos exercitar as outras virtudes teologais da esperança e caridade. É a fé que abre as portas para que tudo isso aconteça dentro do nosso coração. Porque se nós não acreditamos, essas coisas não vão ter efeito sobre nós. Não vão ter efeito sobre nós. A não ser que Deus queira atuar diversamente. Mas normalmente ele quer seguir a sua regra geral. Deus, ele não vai ficar abrindo exceções, sendo que ele mesmo colocou as regras, não? E por que ele colocou as regras? Vocês têm alguma ideia? Por que será que ele quis que a fé fosse mais importante que a sensibilidade, as emoções? Não poderia ser simplesmente, quanto mais emocionado eu esteja numa oração, mais Deus está atuando no meu coração? Nós dissemos que é o contrário, né? Muitas vezes a atuação de Deus é justamente quando nós não sentimos nada, né? Porque a fé, ela não toca a nossa sensibilidade. Por que será que Deus quis que fosse assim? O que vocês acham? Padre, não sei se vai por essa linha de raciocínio, mas acredito que Deus quis colocar a fé acima dos sentimentos para talvez não provar, mas nos ensinar sobre a perseverança ou algo do tipo que assim, nos leva a ter mais confiança, eu acho, que na oração ou algo do tipo, não sei se é por aí. Muito bem, vai por aí também. Exato, Deus, ele quer que nós cresçamos, né? Então, que tenha um exercício, um esforço, né? É como quando você vai na academia, né? Não basta você saber como funcionam os aparelhos, né? Você tem que sentar neles e exercitar para poder o músculo se desenvolver, né? Mas tem também o efeito de a questão de que os sentidos, eles são irracionais. Ou seja, eles não dependem da razão. Eles atuam simplesmente porque eles pegam o seu objeto, né? Deus, ele quer o nosso coração e não as nossas reações automáticas. O amor, ele tem que ser uma decisão voluntária da pessoa para ser amor de verdade. Então, pela fé, Deus nos quer levar ao amor. Então, nós usamos esse ato de fé porque é um exercício da nossa liberdade. Eu quero estar com Deus, não com as graças de Deus, não com os benefícios de Deus, não com os sentimentos que Deus me dá, não com a alegria que Ele gera no meu coração. Isso seria muito interesseiro. Isso não é amor próprio, é amor a mim mesmo, né? É como, pois, num relacionamento, num amor, ou numa amizade, ou num casamento, eu só faço as coisas que eu gosto. Ou só estou com aquela pessoa porque ela faz as coisas que eu gosto. Nossa, isso é absolutamente egoísta. Isso pode servir para começar um relacionamento, para começar uma amizade. Mas se o meu amor é autêntico, sou eu que quero fazer aquela pessoa feliz.
e não esperar que ela me faça feliz. Se os sentimentos tivessem a prioridade na vida espiritual, a minha vida espiritual só serviria para aumentar o meu egoísmo. O meu egoísmo. Então, eu só vou na igreja quando eu me sinto bem. Eu só comungo quando eu estou assim com aquele sentimento maravilhoso, aquela paz interior, aquela serenidade e tal. Se Deus não me concede isso, não. Eu só rezo quando eu estou com aquela vontade, aquele desejo, estou naquele ambiente ideal, aquela coisa gostosa e tal. Senão, não. Então, eu só estou aumentando o meu egoísmo. Porque eu estou me colocando em primeiro lugar. Eu não me estou importando com Deus. No fundo, eu não estou nem aí com Deus. Eu só estou preocupado comigo mesmo, com o meu bem-estar. Então, por isso, a fé tem a primazia sobre os sentimentos. Cada ato de fé que eu faço, eu estou gritando para Deus aquilo que o cego Bartimeu gritou, né? Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, porque eu sou um cego. Nós somos cegos na vida sobrenatural. Nós não vemos nada. Nós estamos como Bartimeu, nós estamos lá, sentados à beira do caminho. Só escutamos falar de que Jesus está nas redondezas, mas nós não vemos, nós não sentimos a presença dele. E ainda assim, acreditamos. Nossa, isso acrescenta de uma maneira extraordinária a nossa vida espiritual. Extraordinária. Então, na prática, os sofrimentos que nós vamos tendo na vida espiritual, pouco a pouco vão passando de ser sofrimentos mais sensíveis a ser sofrimentos mais espirituais ligados ao tema da fé. Justamente para que essa fé cresça mais ainda, se desenvolva mais ainda, seja ainda mais forte, porque é isso que Deus quer. Porque quanto mais forte é a nossa fé, maior a purificação que Ele pode fazer no nosso coração. Veja, por exemplo, uma pessoa que tem fé fraca. O primeiro sofrimento que ela tem, ela vai chutar o balde, ou ela vai querer chutar o balde. Ah, não, Deus não me ama, dá tudo errado na minha vida, Ele não está nem aí comigo, para que eu estou rezando, etc. Então ela não percebeu que Deus permitiu isso na sua vida para ajudá-la. Não foi Deus que enviou o sofrimento, mas Deus se serve do sofrimento para nos ajudar. Agora, uma pessoa que tem uma fé muito forte, ela vai perceber isso imediatamente. Aqui está a mão de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Eu estou lendo a biografia da Beata Conchita Armida, Concepción de Armida, uma mexicana, mãe de família, 9 filhos, casada. Ela enterrou as 7 dos seus 9 filhos. Quanto sofrimento! Quanto sofrimento! Qualquer outra pessoa com menos fé entraria em desespero, já com um filho. Imagina com 7. Elas não foram imediatamente, foi ao longo da sua vida. E 2 deles estavam consagrados a Deus, né? Uma que era freira, que ela esteve ao seu lado enquanto ela morria, né? E o filho jesuíta, né? Que estava muito longe. Para isso é preciso ter muita fé. E então, com essa fé, a pessoa, ela cresce no relacionamento com Deus. E Deus lhe dá graças ainda maiores. Pois agora, essa mulher está na eternidade, junto com seus filhos e junto com seu marido. Olha só, valeu a pena ou não valeu a pena ter fé? Aquele sofrimento era um sofrimento momentâneo.
Ainda que durou muito tempo, né? Mas esse tempo já passou, né? Ela já está na eternidade. A fé nós devemos ver sobre vários aspectos, não? Primeiro, ela é a virtude teologal que nos dá a certeza da existência e da presença de Deus. Ela é uma virtude teologal, ou seja, ela é uma das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Se chamam teologais porque dependem em parte de nós, mas a maior parte depende de Deus que nos concede. Então, a nossa fé vai ao encontro do dom que Deus mesmo nos concedeu. Então, essa é uma virtude teologal. Diz em Hebreus 11, isso aqui está lá na apostila, depois vocês podem ver, né? A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Então, essa é a virtude que nos dá a certeza. Deus está aqui. É uma certeza. Não é talvez, eu acho que... Não, é uma certeza. Mas também a fé nós devemos ver como conteúdo. O ato de fé enquanto conteúdo. Então, qual é o conteúdo da nossa fé? Nós vemos resumido no creio. Então, quando nós rezamos o creio, nós estamos resumindo as coisas que nós acreditamos. Qual é o conteúdo da nossa fé? Então, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Todas essas são as verdades da nossa fé. Nós cremos que isso é verdade, ainda que nós não tenhamos nenhum outro meio de saber isso, a não ser a própria revelação. Não existe como comprovar que Jesus Cristo é Deus. Não existe como comprovar que Ele é o Filho único do Pai. Não existe como comprovar que o Espírito Santo veio do Pai e do Filho. Não tem como comprovar nada disso. Não tem como comprovar a vida eterna. Não tem como comprovar a ressurreição dos mortos. Não tem como comprovar nada disso. Mas nós cremos. Então, essa é a fé enquanto conteúdo. E está a fé enquanto adesão a esse conteúdo. Eu me adiro voluntariamente a isso. Em poucas palavras, eu digo, eu sou católico. Isso é um ato de fé. A fé também é confiança, porque ao ter fé, nós confiamos em Deus. Então, a fé é uma confiança. Pelo fato mesmo de nós entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus, nós estamos confiando de que Ele não vai abusar de nós, não vai se servir de nós para o seu próprio benefício. Né? Então, eu creio nisso. É claro que a fé, esse ato de fé, ele até pode gerar bons sentimentos, né? E vocês são testemunhos disso, né? Vocês já fizeram várias vezes atos de fé que encheram o seu coração de alegria. Talvez numa missa, talvez numa comunhão, talvez numa confissão, talvez escutando uma música, talvez numa pregação, talvez num retiro, talvez numa meditação pessoal, talvez rezando o terço, talvez lendo um livro. Em todos esses momentos pode ter acontecido que o seu coração ficou cheio de felicidade, ou cheio de alegria, ou cheio de um santo temor de Deus, ou cheio de uma contrição pelos próprios pecados, né? Uma dor de ter ofendido a Deus. Todos esses são sentimentos. Mas esses sentimentos,
eles não são frutos da fé. Eles são um dom de Deus que Deus quis me dar, voluntariamente. Porque pode ser que eu faça essas mesmas coisas e não venha sentimento nenhum. Não venha sentimento nenhum. E não quer dizer que essa oração vale menos, ao contrário, essa oração vale mais, porque apesar de eu não estar sentindo, Deus está trabalhando no meu coração. Deus está purificando o meu coração. Deus está arrancando as coisas ruins do meu coração. Deus está tirando os meus apegos. Deus está trabalhando. Desculpa que eu demore tanto nessa virtude, mas é uma das grandes debilidades para os iniciantes da vida de fé. Porque acabam pensando que a sua fé é maior quando elas sentem essa fé. Veja, por exemplo, nos grupos de jovens, né? Quando a gente vai num retiro, um retiro de conversão, nos primeiros retiros das nossas vidas, não? A gente tem sentimentos muito fortes, que nos transformam, mas é uma transformação muito inicial, porque é um sentimento. É um sentimento. E esse sentimento ele vai passar. E o que acontece quando ele passa? Parece que a gente perdeu a fé. Caramba, eu estou no sacrário e não está vindo aquele sentimento que eu tive na semana passada no encontro. Caramba, eu estou escutando aquela música que eu tanto gosto e não está vindo mais aquele sentimento que eu tive quando eu escutei ela pela primeira vez. Nossa, eu estou lendo as minhas notas espirituais aqui e não está vindo mais aquele sentimento que eles vieram quando eu as escrevi. Nossa, eu estou escutando aquela pregação do Frei Gilson, do Padre Paulo Ricardo, e não está vindo aquele sentimento que veio quando eu a escutei pela primeira vez. Eu estou perdendo a fé. Errado. Ao contrário, é o momento para você dizer, Senhor, apesar de eu não estar sentindo mais aquilo, eu sei que o Senhor está trabalhando no meu coração. Aí eu transformo aquela falta de sentimento em ato de fé. Se eu não faço isso, em vez de crescer, eu decresço. E cresço no meu egoísmo, na minha soberba, na minha vaidade. Porque eu estou mais preocupado comigo mesmo. Então, essa é a primazia da fé sobre as emoções. Nós não podemos andar atrás de emoções na vida espiritual. Não. Não quer dizer que se elas vierem, eu vou rechaçá-las. Não. Desfrute, porque Deus mandou esse presente. Nossa, fui num retiro e me emocionei muito. Aproveita. Fui em outro retiro, não me emocionei nada. Aproveita. Então, estejamos abertos à vontade de Deus. O que Deus quiser, no momento que Deus quiser, do jeito que Ele quiser. Isso é a primazia da fé. O meu ato de fé vale muito mais do que o meu desejo de me sentir bem. Repito isso. O meu ato de fé vale muito mais do que o meu desejo de me sentir bem. Seja na oração pessoal, seja num retiro, num encontro com Cristo, num cursilho, numa jornada de renovação, numa vigília, etc. Então, cada vez que nós vamos ao encontro com Cristo, que o nosso primeiro pensamento seja, Senhor, eu creio em Ti. E eu me entrego a Ti. Eu me abandono a Ti, à Tua vontade, porque eu sei que, sentindo ou não sentindo, o Senhor está aqui.
é uma certeza absoluta. E quanto menos a gente sinta, mais a gente deve renovar esse ato de fé. Não ficar lamentando de que não estou sentindo nada, mas pensar e recordar: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor está trabalhando, ajuda a minha debilidade, aumenta a minha pouca fé, para que eu não me deixe levar por essa falta de sentimentos ou pelos sentimentos negativos, né, que podem surgir. Ok? Essa é a primeira e talvez a mais importante das verdades da vida espiritual. E nós dedicamos tanto tempo a isso porque hoje em dia ela é a grande debilidade daqueles que estão começando a vida espiritual, inclusive aqueles que estão continuando a vida espiritual, né? Por quê? Porque quando desaparecem os sentimentos, parece que perdem a fé. E então abandonam as práticas, abandonam a vida espiritual, abandonam a oração, abandonam a missa, abandonam a confissão. Não, ao contrário, eu devo me intensificar. Outro perigo é pensar que Deus me está castigando. Ah, eu fiz alguma coisa errada, Deus está me castigando. Eu não estou sentindo mais nada na oração. Nossa, cada vez que eu olhava para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, para o meu crucifixo, eu ficava muito emocionado. Agora eu olho e parece que eu sou um pedaço de gelo. Eu não consigo sentir nada. Deus está me castigando, eu fiz alguma coisa, estou com algum pecado. Pode ser que você esteja com algum pecado, faça o seu exame de consciência. Mas uma coisa não é consequência da outra. Porque pode ser exatamente o contrário. Como você está avançando tanto na sua vida espiritual, Deus já percebeu, ou melhor, Deus sabe que você está preparado para a próxima etapa. E então te tirou esses consolos para que você possa avançar mais, né? Mais ou menos como quando você está andando, aprendendo a andar de bicicleta, né? A gente começa com aquelas rodinhas lá do lado. E daí, de repente, chega um dia, seu pai tira as rodinhas, né? Você, não, eu vou cair. Não vai não, você já está preparado. E pum, cai. Levanta, tenta de novo, vai, até que finalmente você vai se firmando. Daqui a pouco, você percebe que as rodinhas, elas só atrapalham. Imagina quem já anda de bicicleta, coloca a rodinha, aí sim que ela cai. Porque a rodinha atrapalha, você vai fazer a curva, dobra a bicicleta, pum, cai. Então, na vida espiritual, os sentimentos, chega um momento que eles podem atrapalhar. Deus sabe o momento que eles ajudam e o momento que eles atrapalham. Então, tenhamos muito claro essa primeira verdade da vida espiritual, o primado da fé sobre a sensibilidade às emoções. Vocês querem fazer alguma pergunta, dúvidas, comentários? Reclamações? Tudo beleza? Fenomenal. Então vamos para a segunda. O primado da ação divina. Como nós dissemos, primado significa primazia, primeiro lugar. Então, tem importância primordial na nossa vida a ação divina. O primado da ação divina quer dizer que o mais importante na vida espiritual é o que Deus quer fazer em nós e não o que nós queremos fazer inspirados por Deus. Repito, o mais importante, esse aspecto do primado da ação divina significa que o mais importante na nossa vida espiritual é o que Deus vai fazer em nós. É mais importante isso do que o que nós possamos fazer inspirados ou pseudo-inspirados por Deus. Então quer dizer que é Deus quem nos santifica. A santidade vem de Deus. A ação santificante vem de Deus. Porque crescimento na vida espiritual significa isso, né? Ser mais santo. Essa ação de santificação é Deus que realiza em nós e não nós que realizamos através do nosso esforço, através das nossas qualidades, através da nossa inteligência, através dos nossos planos, através dos nossos programas de vida espiritual. Não. O primado é de Deus. Ora, se ele inspirar algo, eu devo fazer isso. Mas sempre foi ele que tomou a iniciativa.
Sempre foi ele que foi o primeiro. Então, se ele quer inspirar, ele inspira. E se ele não quer inspirar, ele não inspira. E eu aceito isso. Então, eu aceito momentos de muita clarividência, de muita inspiração, de muito desenvolvimento na minha reflexão e muitos sentimentos também. Mas eu também aceito os momentos de secura, de aparente abandono, aparente... parece que Deus me deixou. É só aparência, porque Deus não abandona ninguém. A não ser que nós abandonemos a Ele, né? Deus está atuando através dessa secura. Então, o principal protagonista da nossa oração é Deus, porque só Deus nos pode fazer santos. Não é o nosso esforço. Ninguém é santo pelo próprio esforço. Ainda que colocasse todo o esforço das suas vidas, toda a inteligência, toda a vontade, colocar ao serviço da sua própria santidade, não avançaria nem 1 milímetro no caminho à santidade. Ao contrário, regrediria, porque seria cada vez mais a sua soberba, achando que pode ser santo sem Deus. A santidade não está ao nosso alcance, porque ela é transcendente, é algo que é um presente que Deus dá para aqueles que aceitam os seus dons. Não é um direito do ser humano. Assim como a eternidade tampouco é um direito. Mas não é mesmo. É um dom de Deus. Um dom que Deus concede para aqueles que aceitam o seu amor, a sua caridade, a sua bondade. Permitem que Deus trabalhe no seu coração para arrancar as coisas ruins que estão aí, que são muitas, né? Então é muito importante que nós coloquemos da nossa parte, mas sempre pensemos que a nossa parte vem em segundo lugar. A nossa parte sempre vai ser uma resposta a Deus. Nunca vai ser algo que nós coloquemos primeiro e Deus responde. Porque esse colocar algo para Deus já é inspirado por Deus mesmo. Olha que engraçado isso, né? Quero pedir para Deus que abençoe os meus pais. Pois foi Deus antes que veio e falou, olha, pede para mim, para que eu abençoe seus pais. Nossa, tive uma ideia, caramba, vou interceder pelos meus pais. Aqui, então. Tudo o que tem de bom em nós vem de Deus. Que Deus pode fazer por si mesmo ou por outros, né? Através do nosso anjo da guarda, através de uma pessoa que nos fala, através do nosso santo padroeiro. Mas tudo vem de Deus. Todas as coisas boas que nós fazemos têm origem em Deus, na sua própria inspiração. As coisas ruins, não, essas sim vêm de nós. Partem do nosso coração. Nós devemos pensar em nós mesmos como criancinhas. Como criancinhas. Eu não sei vocês, eu gosto muito de brincar com criança, né? Quando você brinca com criança de 2 anos, de 3 anos e tal, ela mistura ainda muito imaginação com realidade, não é isso? Então, muitas coisas que ela está pensando, dizendo, tal, imaginando, ela até pensa que é verdade, né? Eu acho que até os 8 anos de idade eu tinha certeza absoluta que eu tinha nadado com uma baleia na Baía de Guanabara. Depois eu cresci um pouco e pensei, bom, primeiro que na Baía de Guanabara não tem baleias. Segundo, porque aos 3 anos de idade eu não sabia nadar. E ainda que soubesse, o que uma criança de 3 anos de idade ia estar fazendo no meio da Baía de Guanabara? Mas eu estava convencido. E na minha imaginação era baleia ao estilo aquela de desenho animado, né? Aquela assim, grandona assim para fora, assim tal. Aí eu cresci um pouco mais, eu acho que eu nunca nadei com a baleia. Mas a criança pequena, ela misturando a realidade com
a imaginação, o adulto que está brincando com ela entra no jogo, né? Então, sei lá, ela está preparando a comida, né? Nossa, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo aqui uma pizza. Vem, come! Você pega a massinha, né? Faz de conta que que delícia de pizza! Pois é, né? Daí ela te pergunta, de que sabor era? E você fica, era calabresa. Não, era 4 queijos. Ah, é isso aí, foi o que eu falei, era 4 queijos. Então. Agora imagina uma criança de 3 anos que chega na cozinha e fala para a mãe, mãe, hoje eu vou te ajudar a fazer a comida. Era tudo que a mãe não queria escutar. Assim, meu Deus, essa menina só vai me atrapalhar aqui. Mas, ao mesmo tempo, o coração da mãe se enche de alegria pela presença, pela companhia, pelo amor. Então, tá bom, me ajuda. A mãe vai ter o dobro de trabalho, né? Porque vai estar fazendo as coisas e vai fazer que a menina possa fazer as coisas, mas é de mentirinha, mas ela sente que ela está fazendo, né? Ok, vamos colocar o ovo aqui, né? Vou abrir o ovo, agora vamos mexer. Daí pega na mão, daí mexe. Não, tá derramando, para. Não sei o que. Agora vamos colocar aqui com cuidado, vamos colocar lá dentro, não sei o que. Então, a preparação do almoço, que talvez ia demorar 1h30, levou 3 horas, né? Daí, chega o marido, né? Vai almoçar e sai a menina e papai, hoje o senhor vai jantar, vai almoçar a comida que eu preparei. E a mãe, o que ela vai dizer? Ela vai dizer, é mesmo, ela fez o almoço para você, querido. Ou seja, é uma alegria para a mãe que a criança participe e que ela ache que ela está fazendo, ainda que ela não fez nada a não se atrapalhar. Pois transfiram isso para a nossa vida espiritual. Meus queridos, Deus nos poderia fazer-nos santos sozinho assim, ó. Deus poderia realizar os nossos apostolados, esses que a gente se acha indispensável. Deus os faria assim e sozinho, muito melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Nós só atrapalhamos, mas Ele nos ama tanto que Ele quer que nós participemos da nossa santificação. Ele quer que nós participemos do seu apostolado. Por quê? Porque isso nos realiza. Isso nos realiza. Nós crescemos com isso. Então, Ele permite, Ele, em vez de fazer as coisas diretamente, Ele nos inspira. Diz, vai lá e pede isso para o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, por favor, me ajude a ser mais humilde. Exato, isso aí. Ok, vou te dar esse dom. Aí vem Deus e me dá o dom. Então, eu vou participando da minha santidade. Ele vem e na minha oração eu falo, olha, para o seu programa de vida espiritual, essa virtude aqui é fundamental, sublinha. De repente você vê lá no texto, nossa, que ideia boa que eu tive, deixa eu sublinhar isso daqui, né? Eu sublinho lá, né? E está sublinhando lá, não. Para ser humilde, você tem que aceitar as humilhações que lhe chegam. E então, você diz, nossa, eu realmente cheguei a uma conclusão incrível. Olha isso, né? Não, conclusão nada. Espírito Santo aí te iluminou, te soprou, te empurrou, quase que te colocou na cara o livro, né? E aí, finalmente, você viu aquilo que ele está te falando há tanto tempo, né? Então, mas a primazia é Deus, não foi você. Não foi você. Então, muito cuidado quando nós começamos a exigir coisas de Deus, a colocar coisas, a reclamar de Deus, a querer fazer e andar um ritmo que Deus não quer, a querer fazer coisas que Deus não quer. Porque Deus também vai permitir isso. Ele não nos vai obrigar.
Sei lá, de repente eu vi essa frase e daí eu comecei a me achar que eu já sou a pessoa mais humilde do mundo, né? Então eu vou procurar humilhação, eu vou sair por aí querendo ser humilhado, né? Então quando você vê, você está numa briga de rua, se agarrando com um lá pelos cabelos. Então. Mas que isso? É meu melhor, me falou isso e aquilo. Pô, mas você foi procurar humilhação. Deus não te inspirou isso. Deus te inspirou que você aceitasse a que Ele mandasse. Não que você fosse procurar, achando que você já está forte o suficiente para enfrentar qualquer humilhação, né? Como se alguém pudesse ser mártir por conta própria, né? Ah, não, agora que recomeçou a guerra na Síria, eu vou para lá agora mesmo, vou fundar o ESID lá em Damasco. Meu Deus do céu, né? Vai chegar lá, porque você vai tentar, daqui a pouco você já renegou a fé e já virou muçulmano, já está lá fazendo orações 7 vezes por dia, né? Não, ninguém é mártir por conta própria. Isso é, se Deus quer te conceder esse dom, Ele vai te inspirar e você vai responder à graça de Deus. Então, esse segundo princípio também é muito importante, sobretudo para nós que somos soberbos, né? Que nós achamos que nós é que vamos ser santos pelo nosso esforço. É Deus que sabe o que nós podemos aguentar em cada momento, então Ele vai dando isso em doses homeopáticas. A não ser que Ele veja que eu já estou preparado, e Ele mesmo é que vai me dar isso, ou vai me pedir isso. E então eu respondo, é sempre uma resposta para Deus. Deus é o protagonista da minha santidade. Então, segundo princípio, a primazia da ação divina, né? Segunda verdade da vida espiritual. Alguma dúvida, comentário sobre esse aspecto? Estamos tranquilos? Ô, padre, eu tinha uma, mas só que eu esqueci. Acho que até o final eu lembro. Tá ok. Então anota, quando lembrar, anota aí para não esquecer de novo. Terceiro, a primazia do amor. A primazia do amor. Relembrando, né? Primazia quer dizer primeiro lugar, né? Então, é mais importante o amor do que as nossas obras. É mais importante nós amarmos a Deus do que nós fazermos algo por Ele, a não ser que esse algo tenha sido inspirado por Ele e o façamos por amor. Então a gente volta no princípio anterior, né? O primado da ação divina sobre mim. Mas na falta desses, né? O principal é o amor, né? Então, eu coloquei aí na apostila, né, uma citação do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero o amor mais que os sacrifícios e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Tem outra passagem que o profeta fala em nome de Deus, né? Que reclamando de que aqueles que ofereciam sacrifícios no templo ofereciam de má vontade, ofereciam coisas, inclusive, defeituosas, né? Ou achavam que o seu sacrifício era muito bom, né? Então, o profeta responde de parte de Deus, né? Deus o inspira o profeta e fala assim, acaso aquilo que você está me oferecendo não é meu já? Os seus rebanhos não são meus? A lenha do sacrifício não foi eu que plantei? Não é tudo meu? Então como é que você se orgulha de me oferecer aquilo que é meu? Acaso eu preciso disso? Acaso eu preciso de toda a lenha do Líbano? Ou acaso se eu quisesse eu não me serviria de qualquer dessas coisas? Ou você acha que eu preciso de algo? Nem mesmo todos os animais selvagens do mundo inteiro seriam capazes de me satisfazer se eu tivesse necessidade disso. Nem sequer toda a lenha do Líbano seria capaz de me satisfazer se eu tivesse necessidade disso.
Porque Deus, ele não precisa de nada nosso, nada. Primeiro porque tudo que tem de bom em nós veio dele mesmo. E tudo que não veio dele é pecado. Ou seja, o nosso coração, né? O nosso coração, ele só produz obras más se não é inspirado por Deus. Se não é inspirado por Deus. Então, o que Deus quer de nós? O nosso amor. O nosso amor. O nosso coração. O nosso coração. Deus quer o nosso coração. Por isso nos deu um coração livre. Ele não vai nos obrigar a entregar o coração a Ele. Isso é voluntário nosso. Então, na oração e nas obras, inclusive no apostolado, a primazia é sempre do amor. Então, nós não vamos agradar a Deus nem pelo número das orações que nós rezamos, nem pela quantidade de sacrifícios que nós façamos, nem pela quantidade de apostolados que nós façamos, né? Nem por qualquer outro sacrifício que nós quisermos fazer. Né? Deixo para vocês de tarefa ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu poderia ter citado aqui na apostila, mas estou vendo que eu não coloquei. Então, aí, esse texto, vocês estão com a Bíblia à mão? Porque até seria bom a gente dar uma lida nele agora. Então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. É curtinho. A carta aos Coríntios. Então, São Paulo, ele vai nos explicar a hierarquia dos dons. Né? Então, aí entra também a hierarquia daquilo que nós podemos oferecer a Deus. Alguém quer ler? Posso ler, padre? Por favor. Capítulo 13 inteiro? Sim. Espero que eu não tenha me equivocado. Perdão? Espero que eu não tenha me equivocado na citação. Vai lá. Deixa eu ver se é essa mesmo. Se falar... Essa mesmo. Se falar... Pode ler então? Pode. Se falar as línguas de homens e anjos, mas não tiver a caridade, sou como o bronze que soa o tímpano que retine. E se possuir os dons da profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e alcançar tanta fé que chegue a transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. E se repartir toda a minha fortuna e entregar meu corpo ao fogo, mas não tiver a caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna. Não é invejosa, a caridade não é orgulhosa, não se ensoberbece. Não é descortês, não é interesseira, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se compraz com a verdade. Tudo culpa, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. A caridade nunca acabará. As profecias terão fim, as línguas cessarão, a ciência terminará. Pois nosso conhecimento é imperfeito e assim também a profecia. Mas quando chegar à consumação, desaparecerá o imperfeito. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de criança, agora inúteis. No presente vemos por um espelho e obscuramente. Então veremos face a face. No presente conheço só em parte. Então conhecerei como sou conhecido. No presente permanecem essas três: fé, esperança e caridade. Delas, porém, a mais excelente é a caridade. Muito bem. E caridade significa ato de amor por amor a Deus.
Atos de amor por amor a Deus. Então aí São Paulo está dizendo que a caridade é mais importante do que qualquer coisa. Ele disse, inclusive se você entregasse o seu corpo às chamas, né? Se não tivesse a caridade, se não fosse por amor, isso não valeria nada. Você poderia falar todas as línguas do mundo, ter todos os doutorados, os mestrados, fazer apostolados incríveis. Né? Se não tiver caridade, se não for por amor, isso não vale nada. E o mesmo nós podemos dizer na oração. Então, na oração, o mais importante é o ato de amor que eu faço do que os pensamentos que eu posso oferecer. Então, a fé e a esperança, elas estão orientadas ao amor. Então, isso não tira nada do que nós explicamos no início da primazia da fé. Porque a primazia da fé é sobre os sentimentos e emoções, não sobre o amor. Então, a fé, ela conduz ao amor, ao ato de amor. Quando eu faço meu ato de fé, é para levar ao amor, para atuar por amor. E o que é atuar por amor? Então, vamos dar o exemplo da oração. Eu estou na minha oração, eu quero fazer uma reflexão, leio lá o texto do Evangelho, mas não me vem nenhum pensamento, né? E talvez isso me leve a uma impaciência. Eu estou lá tentando, estou com o maior exercício intelectual, mas não consigo chegar a nenhuma conclusão, não consigo nem elevar uma oração, fazer nada, aquilo me dá uma impaciência. Então eu aceito, porque eu percebo, Deus, o Senhor está querendo que isso seja assim, eu aceito. Isso é um ato de amor. É um ato de amor. Eu te amo, porque eu aceito aquilo que você está me dando, porque eu sei que isso é o melhor para mim. Eu quero isso. Eu quero isso para mim. Eu quero exatamente aquilo que o Senhor quer me dar. Então, nessa aceitação está o meu coração. Então, eu já não estou pensando em mim mesmo, eu estou pensando nele. Me agradar a ele. Santa Teresinha, ela contava, né, no seu diário que ela teve que escrever por obediência, né, a superiora mandou ela escrever, né, que nas orações, às vezes, ela, conversando com o menino Jesus, ela falava para ele, menino Jesus, eu quero ser como a sua bola. Então, se você quiser abraçar, você abraça, se você quiser chutar, você chuta, se você quiser sentar em cima, você senta. E se você quiser deixar ela lá no canto, porque não serve mais, me deixa. Nossa, isso sim que é amor. Isso sim que é amor. Aceitar o que Deus quer fazer com ela, do jeito que Ele quiser, sem colocar nenhuma condição. Uau! É claro que a gente não vai chegar a esse amor da noite para o dia. Mas aí a gente vai entender o valor desse princípio, né? Quando a gente fala primazia do amor, primado do amor, não se refere tanto ao do nosso amor para com Deus, mas do amor de Deus para nós. Quando nós falamos no primado do amor, na oração, na vida espiritual, quer dizer, mais importante é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus por nós. Aceitar que Deus me ama. Que Deus está apaixonado por mim. Que isso, ainda que parece um absurdo e quase que uma heresia, como que ele vai estar apaixonado por uma criatura tão miserável como eu? Pois é. Isso que parece impossível é real. Deus está tão apaixonado por você que ele deu a vida por você na cruz. Ele estava pensando em você quando ele morreu na cruz. Ele é Deus, para ele não existe tempo nem espaço, não existe nenhuma limitação. Mas o amor de Deus por nós não é um amor de necessidade, é um amor de escolha. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. O seu amor é incondicional.
Nós não fizemos nada para ser amados por Deus. Ele nos amou porque ele quis nos amar. Ah, ele me amou porque eu sou muito bonito. Ele me amou porque eu sou muito inteligente. Ele me amou porque eu sou muito fervoroso. Porque eu faço apostolados muito bons. Eu estou muito dedicado a ele. Nada disso. Nada disso. Ele te amou e te ama porque ele quis. E basta. O amor de Deus não tem explicação. Ele ama porque ele quer amar. E não existe nada que nós tenhamos feito para que ele nos amasse. Agora, é claro que se eu correspondo a esse amor, eu estou devolvendo aquilo que eu já recebi. Não é que eu estou amando a Deus para que ele me ame. Isso é impossível. Ninguém pode amar a Deus se Deus antes não o tivesse amado. Isso é o que significa esse primado, não? Primado do amor de Deus. Eu reconhecer que o mais importante na oração é deixar que Deus me ame. Essa parte é muito difícil, galera. É muito difícil. Porque nós temos uma tendência a querer fazer as coisas. E ser passivo, chegar ao amor passivo e dizer, Senhor, eu estou aqui para que você me ame à vontade, do jeito que você quiser me amar. É como a oração de Santa Teresinha com a bola, né? Dizendo, eu quero ser a sua bola, para que você faça de mim, e use de mim, e desfrute de mim como você quiser. Eu quero estar completamente à sua disposição. Então, o amor de Deus vai se sentir à vontade para realizar não só a purificação, mas também a elevação do nosso ser. Alguma dúvida, comentário sobre esse terceiro aspecto, princípio da vida espiritual, dessas verdades da vida espiritual? Vamos lá. Padre, eu acho que a pergunta que eu esqueci de fazer antes, Deus falou para me fazer agora, que já acho que vai dar um sentido melhor nele. Ok. Mas, no segundo, o primado da ação divina, o que me fez refletir foi um pouco daquilo que Deus nos dá para a nossa santidade, certo? E uma coisa que eu fiquei, não em dúvida, mas assim, me travou um pouco, né? Que Deus ele nos dá as forças para a gente combater as nossas próprias lutas, né? Ele nos dá as forças que a gente precisa. Ele também não dá um cargo que a gente não possa suportar. E pô, ele tanto nos ama com esse primado do amor. Por que por conta disso não, né? Mas por que às vezes a gente não consegue combater, mesmo Deus concedendo essa força pra gente? É que a nossa liberdade é real, Gabriel. Então, pode ser que eu quero, mas não termino de querer, né? Então, o meu egoísmo é muito forte, a minha vaidade. Então, eu faço outras opções que acabam debilitando a graça de Deus, né? Não que a graça de Deus não possa, né? Mas Deus, ele não quer suplantar a nossa liberdade, né? Então, pelos nossos próprios atos e opções, nós podemos fazer outras coisas que, no fundo, estão revelando que a gente não quer completamente, né? Vamos dar um exemplo de eu estou querendo superar o egoísmo, né? Então, né, na minha oração, eu peço a Deus que me faça uma pessoa mais generosa e então, ele disse, ok, eu vou te inspirar, eu vou te dar as graças e vou te dar as forças para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu me coloco em situações que eu sei que eu não vou ser capaz de dizer não, né? E acabo sendo egoísta e pensando em mim mesmo, né? Não sei, eu estou frequentando umas amizades que eu sei que quando eu estou com elas,
elas me levam a fazer coisas sumamente egoístas, né? Só pensar em nós mesmos, tipo, gozar da cara dos outros, fazer bullying, rir do pessoal, falar mal, fofocar, etc. Então, eu estou me colocando em situações que estão indo contra a graça de Deus. Daí chega um momento que Deus me pede um ato de generosidade, eu não sou capaz de fazer. Claro, eu fui debilitando a graça de Deus antes, né? Então, é uma luta que nós vamos estar desenvolvendo bastante, sobretudo na primeira, segunda e terceira moradas, né? E até que nós não consigamos, né, ter uma purificação maior, todas essas nossas impurezas ou nossas inclinações ao pecado, elas acabam debilitando a ação de Deus dentro de nós. O que fazer? Insistir. Insistir e perseverar. Eu caí, levanto, ofereço a Deus. Isso é muito agradável a Deus. Então, Ele usa isso para o nosso próprio benefício. Então, eu tenho fé de que, apesar de que não conseguia antes, eu vou conseguir depois. Porque Deus vai, pouco a pouco, me ajudando a ir superando essas coisas ruins que não permitem que eu seja completamente livre na minha vontade de servir. Deu para responder? Fenomenal. Então, vamos lá para o quarto princípio. Vou ir mais rápido. Faltam 2 só. O quarto é a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo. O que quer dizer isso? Que Deus, Ele é Espírito puro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Espíritos puros. Só que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela, por decisão da própria Santíssima Trindade, se encarnou. Assumiu o nosso corpo. Teve um corpo mortal igual ao nosso e seguiu o ciclo de vida que qualquer ser humano segue. Ou seja, foi fecundado pelo próprio Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Virgem, né? Teve uma gestação, nasceu, teve que se alimentar, crescer, aprender e depois morreu. A partir daí ele colocou as novidades que vão chegar para nós depois, né? Ele ressuscitou e está à direita do Pai. Essa parte nós ainda não experimentamos, ainda não, mas até a morte todos os outros seres humanos passam por aí. Mas a encarnação de Jesus Cristo não é só para a nossa salvação e a nossa divinização, né? Não é pouca coisa isso que eu estou falando. Quando eu digo não é só, não estou desprezando isso, né? Mas para dizer que a revelação de Deus passa através de Jesus Cristo. Ou seja, toda a vida de Jesus é revelação. Aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, como ele se comportou, como ele se relacionava com os discípulos, como ele se relacionava com as outras pessoas, tudo é revelação. Nada é indiferente. Tudo o que nos chega através dos evangelhos nos mostram como é Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus deve levar em consideração isso. O comportamento de Jesus, as palavras de Jesus, como era Jesus, e nós tratarmos de ser como Ele. Então, a vida espiritual é uma imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Eu quero ser como Ele. Eu quero atuar como Ele. Eu quero aprender a pensar como Ele. Eu quero aprender a amar como Ele. E como que eu faço isso? Conhecendo a sua vida. Não só através da leitura, mas da reflexão orante, ou seja, a meditação, para que o Espírito Santo me vá fazendo compreender mais como era Cristo e querer ser como Ele. Isso exclui, pessoal, esse espiritualismo desencarnado, ou seja, eu tenho uma relação espiritual sobrenatural com Deus que não leva em consideração a vida de Cristo. Ou seja, não leva em consideração o meu atuar concreto, a minha vida moral, por exemplo. Não, eu tenho que encarnar isso.
tenho que trazer isso para a minha vida. Tem que ser uma encarnação real, assim como a encarnação de Cristo foi real. Então, é pela contemplação dos mistérios de Cristo que nós vamos crescer na vida espiritual. Então, agora que estamos chegando no Natal, contemplar como foi que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. Como foi o nascimento? O que é que aconteceu em torno ao nascimento de Jesus? Por quê? Pois recebeu a visita dos reis magos, foram os pastores ver a Jesus. Ele chegou e não havia lugar para ele, ele teve que nascer numa cova, rodeado de animais. Ou seja, ir meditando sobre esses mistérios, né? Por que Jesus não quis nascer num palácio, né? Por que ele não resolveu se encarnar em Roma pois já na capital do império, e já seria muito mais fácil, todo mundo já escutaria ele. Sabe? Ir meditando, contemplando os mistérios da vida real de Cristo. Esse princípio também ele é muito importante. Ninguém pode chegar à santidade ignorando a Cristo, ignorando a vida de Cristo, ignorando o caminho de Cristo nessa vida. Não dá. Não, eu não preciso disso. Eu já vou direto com Deus, com o Espírito Santo, eu estou conectado com Ele, já é uma coisa que já vai... Não, você está sendo tentado, o demônio está te enganando. Sem Cristo é impossível ser santo. Porque a santidade é seguimento de Cristo. Seguir a Cristo. Sequela Christi. Então, esse é o nosso quarta verdade da vida espiritual. A humanidade de Cristo. A humanidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarna. Dúvidas, comentários? Muito bem, já estamos chegando no final. Esse é o quinto princípio, a inabitação do Espírito Santo. A inabitação do Espírito Santo. Esse princípio, essa verdade de fé, nós já tínhamos falado anteriormente. De fato, foi assim que nós começamos o nosso curso de vida espiritual. Que Deus se fez homem para que o homem pudesse se fazer Deus. E nós dissemos que isso só era possível porque Deus, ele cria dentro de nós uma realidade nova. Ele vem morar dentro de nós. Lembram da parábola da menina, da joia e do dragão? Pois é isso. Deus vem morar dentro de nós. E como ele vem morar dentro de nós? Com a inabitação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Ele começa a existir dentro de nós. É claro que ele existe fora de nós. Mas ele cria dentro de nós uma realidade que é ele mesmo. Ele mesmo. Então, ele está dentro de nós. É real. É tão real que nós quase teremos que fazer a genuflexão uns para os outros. Porque nós somos Deus para os demais. Porque Deus está dentro de nós. Claro, nós estamos falando isso dos batizados. Porque é no batismo que se dá essa realidade. Deus vem morar dentro de nós através do batismo. É o sacramento pelo qual Deus cria uma realidade nova dentro de nós. Essa graça que é Ele mesmo. Essa é a morada de Deus dentro de nós. Portanto, a nossa vida espiritual não é buscar a Deus fora de nós. É buscar a Deus dentro de nós. Porque Deus mora dentro de nós. E é esse Deus que mora dentro de nós que vai nos santificar. Nós, encontrando-nos com Ele, permitimos que Ele realize essa santificação em nós. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar a realizar todos os outros mistérios, todos os outros segredos, princípios da vida espiritual. Por exemplo, o primado da fé.
só é possível se o Espírito Santo nos inspira essa fé. O primado da ação divina só é possível se o Espírito Santo nos inspira a deixar que Deus atua, porque a nossa tendência é sempre nós fazemos as coisas por nós mesmos. O primado do amor, nós só podemos perceber que Deus nos ama pelo Espírito Santo que já está em nós. Senão nós não percebemos nada. Não percebemos nada. Se Deus não nos inspira, nós não percebemos o amor dele, né? A humanidade de Cristo, se o Espírito Santo não nos inspira, nós nos tornamos soberbos e vamos querer alcançar a Deus sem Cristo. Querer alcançá-lo por nós mesmos, pelos nossos esforços, né? Então, esse é o quinto princípio, recordar que sempre é o Espírito Santo que vai atuar, porque ele está dentro de nós. Então, a nossa viagem é para dentro, para encontrar-nos com ele e deixar que ele faça a sua obra dentro de nós. Essa consciência vai permitindo que Deus vá atuando livremente no nosso coração. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Nós queríamos falar sobre algumas verdades da vida espiritual. É bom, de vez em quando, nós meditarmos sobre elas especificamente, né? Mas, uma vez que elas vão fazendo parte da nossa vida, não precisamos ficar meditando sobre isso. Simplesmente ir recordando, né? E então, essa recordação vai fazer com que nós consigamos colocar em prática essas coisas. Nós, na nossa meditação, na nossa adoração, no nosso terço, nós vamos nos lembrando disso, né? Eu não estou sentindo nada. Pois claro, a fé é mais importante. Eu creio em ti, Senhor. Deus está aqui, eu tenho certeza, e Ele me ama. Eu vou me deixar amar por Deus. Vou deixar que Ele cuide de mim, né? Como Jesus Cristo faria isso que eu estou fazendo, né? Então eu recordo a humanidade de Cristo. Então, assim eu vou lembrando esses princípios da vida espiritual, vão me ajudando pouco a pouco a que Deus possa fazer em mim aquilo que Ele quer fazer. Dúvidas, perguntas, comentários? Estamos tranquilos? Maravilha, fenomenal. Pois então, espero que lhes tenha ajudado esses princípios, que através da ação do Espírito Santo nós consigamos colocá-los em prática, né?